Boa noite. Transmissão ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e, invocando a proteção divina, vamos dar início a mais uma reunião do Centro de Estudos e Debates Físico-Contábeis da Casa do Saber Contábil, Sindicato dos Contabilistas de São Paulo. Agradeço a todos a presença aqui na sala virtual, agradeço também ao pessoal que nos ouve pela transmissão do YouTube. Antes de nós darmos início à nossa reunião, gostaria de comunicar ao pessoal do YouTube que a nossa transmissão para o YouTube, que é, vamos dizer assim, aberto, o espaço aberto, é até às 8 horas. Após as 8, somente o pessoal que é associado na sala virtual, ok? Por esse motivo, eu convido a todo o pessoal que nos ouve e nos assiste pelo YouTube para que ele possa ser associado ao nosso Sindicato dos Contabilistas, tá ok? Então, eu vou fazer a apresentação da nossa composição da mesa, dos nossos secretários e dos nossos assessores jurídicos, tá ok? Então, começando pelos nossos assessores jurídicos, o doutor Alberto, que é da área societária. Doutor Alberto, senhor, boa noite e sua apresentação, por favor. Ok, boa noite a todos, companheiros da mesa, aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, e desejo boa sorte a todos nessa nova reunião aí do Centro de Estudos e Debates Físico-Contábeis. É isso, perto do fim do ano. Forte abraço a todos. Ok, doutor Alberto, muito obrigado. Está chegando o fim do ano, mas ainda temos mais algumas reuniões ainda, para esclarecer mais as dúvidas dos nossos colegas. Doutor Henrique, da área tributária, doutor Henrique, sua apresentação e sua boa noite, por favor. Presidente, colegas, boa noite. Vamos lá para mais uma reunião do Centro de Estudo aí para trocar experiência e informação com nossos colegas aí na sala e no YouTube. Uma boa reunião para todo mundo. Boa noite. Ok, doutor Henrique, muito obrigado. Doutor Benedito, da área trabalhista, sua apresentação e sua boa noite, por favor. Boa noite, presidente, o pessoal da mesa virtual, né? Pessoal do YouTube. Mais uma reunião, lembrando sempre que trata-se de trocas de ideias, o Centro de Estudo, e as respostas aqui dadas são de inteira responsabilidade de quem as deu, não expressando necessariamente o posicionamento da entidade. Tá? Uma boa reunião a todos. Ok, doutor Benedito, muito obrigado, muito bem observado, e aqui eu ratifico aqui as palavras do doutor Benedito. Então, o que é discutido aqui na nossa sala virtual e no YouTube, na nossa reunião de Centro de Estudos, é opinião nossa, privativa, não tem nada a ver com a opinião do Sindicato dos Contabilistas, ok? Então, mais uma vez, passando essa mensagem para o pessoal que nos ouve do YouTube e aqui na sala virtual. Bom, vou fazer a apresentação dos meus secretários, começando pelo meu suplente, Marcelo Dionísio. Senhor, boa noite, sua apresentação, por favor. Boa noite a todos. Estamos novamente retornando ao formato online. Semana passada estávamos no EPAC, os alunos estão de parabéns, e hoje tragam suas dúvidas. Ok, Marcelo, muito obrigado pela sua apresentação. E lembrando, né, Marcelo, agora nós vamos fazer esse formato híbrido. Uma hora nós vamos estar presencial, outra hora nós vamos estar aqui de forma virtual, ok? Então, eu queria passar para a Mitsuko, minha secretária, para fazer a sua apresentação e sua boa noite, por favor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. E uma boa reunião para nós. Boa noite. Ok, Mitsuko, muito obrigado. Passar agora para a minha secretária, Jô Nascimento. Seu boa noite, sua apresentação, por favor. Pessoal, boa noite. É um privilégio estar aqui com vocês. Aproveitem aqui esse nosso encontro aqui virtual e coloquem suas dúvidas aí para a gente tentar te ajudar, tá? Então, sejam sempre bem-vindos. E não deixe de nos acompanhar. Estamos aqui e em 2023 a gente continua por aqui também. Pode ser virtual ou presencial. Fiquem de olho. Boa noite. Ok, Jô, muito obrigado.
É isso mesmo, pessoal. O Centro de Estudos vai continuar 2023, 2024 e assim por diante, tá bom, pessoal? Agora, a apresentação do meu secretário, Denis. Denis, sua apresentação e sua boa noite, por favor. Ô, caro amigo Márcio, obrigado aí, obrigado a todos aí. Estamos aqui novamente para mais um encontro aí de colegas aí, contadores aí, e estamos aí. Opa, já apareceu aqui uma pergunta. Tá joia, então. Vamos lá, vamos para o Centro de Estudos, então. Ok, obrigado. Vou passar também agora a apresentação da minha vice-presidente, Rosane Pereira, para fazer sua apresentação. Obrigada, presidente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião no nosso Centro de Estudos e Debates Físico-Contábeis da Casa do Saber Contábil. Como já foi falado pelo Dr. Benedito, reforçado pelo presidente Márcio, aqui é um Centro de Estudos e Debates, né? Então, o próprio nome já diz. Os debates são para a gente trocar conhecimento e agregar conhecimento nessa troca junto com cada um de vocês, tá? Muito obrigada, presidente. Estamos aqui para ajudar no que for possível. Obrigada. Ok, então, Rosane, muito obrigado. Bom, então a Rosane já se apresentou e ela agora vai passar a fazer também a leitura da manchete. Rosane, então, vamos dar início com a leitura da manchete e depois, se alguém quiser manifestar alguma coisa com relação à manchete, pode dizer alguma coisa, tá? Então, vamos lá, Rosane, por favor, as principais notícias na manchete. Bom, como nós já falamos durante as outras semanas, mas para quem está acessando pela primeira vez, dentro do site do Sindicont tem um banco de manchetes que compila semanalmente as informações contábeis de maior destaque durante a semana. É uma manchete elaborada pelos profissionais da casa, com muito carinho para todos vocês, que tem assuntos da esfera federal, estadual e municipal e alguns assuntos que são tratados da nossa área e curiosidades. Então, fica o convite para que acessem a página do Sindicont, no banco de manchetes, e se atualizem, porque é um material muito rico de atualização. Geralmente, tem mais de 100 páginas. Essa manchete que nós vamos ler, os destaques, é a manchete 45 de 2022. Na página 6, nós destacamos a Instrução Normativa PRES INSS 138, de 10 de novembro de 22, que foi publicada no Diário Oficial da União, de 11 de novembro de 22, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraído nos benefícios pagos pelo INSS. Na página 66, nós destacamos o ato declaratório executivo CORAT 015, de 9 de novembro de 22, que foi publicado no Diário Oficial da União, 11 de 11 de 22, que cancela multas por atraso na entrega da declaração de débitos e créditos tributários, federais previdenciários e de outras entidades e fundos, a DCTF-Web, nos casos em que especifica. Na página 73, nós temos a resolução SFP 070, de 7 de novembro de 22, que foi publicada no Diário Oficial do Estado, de 8 de 11 de 22, que divulga o valor mensal do crédito outorgado de ICMS a ser concedido a produtores ou distribuidores de etanol, hidratado combustível, relativamente ao mês de outubro de 22. E o percentual a ser aplicado pelos contribuintes beneficiados, conforme decreto 67121, de 26 de setembro de 22. Na página 79, nós destacamos o decreto número 61965, de 10 de novembro de 22, publicado no Diário Oficial do Município, de 11 de 11 de 22, que estabelece o expediente dos órgãos de administração direta das autarquias e das fundações nos dias de realização dos Jogos da Seleção Brasileira de Futebol, na Copa do Mundo FIFA 2022, bem como dispõe sobre a compensação das horas não trabalhadas conforme especifica. E aí, aproveitando o gancho, nós temos nos destaques, na página 91, a matéria que fala sobre a Copa do Mundo, como fica a jornada de trabalho durante os Jogos,
Caso opte por liberar os seus funcionários, seus colaboradores, a empresa pode usar a compensação de jornada ou banco de horas. Aí vai ficar a critério de cada empresa, né? Na página 102, como impugnar termo de exclusão do Simples Nacional. Ao receber o termo de exclusão do Simples Nacional, através do aviso pelo domicílio tributário eletrônico do Simples Nacional, é possível pleitear impugnação administrativa visando reverter a decisão. Na página 120, tem uma matéria que fala do ITCMD, que fala que a Receita acionará 25 mil contribuintes com inconsistências na declaração do imposto de renda. O fisco não identificou os recolhimentos nas doações declaradas no ITCMD. Eram esses pontos que nós gostaríamos de destacar, presidente. Fica o convite para o pessoal acessar o site, verificar os cursos que também estão em andamento, e toda essa riqueza de material que nós temos à disposição, não só principalmente para os associados, né, mas para os contadores em geral. Era isso, presidente. Muito obrigada a todos pela atenção. Ok, então, Rosana, muito obrigado. Pessoal, alguém gostaria de comentar alguma coisa com relação à questão da manchete? Eu só queria fazer uma observação com relação à questão da última parte que a Rosane falou, com relação a essa questão das notificações do fisco estadual, com relação à questão do imposto de doação. Veja só, se não me engano, depois você me corrige, tá, Rosane? Eles estão notificando as declarações que são do ano, acho que 2018 ou 2019, não é isso? Eu não verifiquei. Vejam só, essa observação que eu estou fazendo justamente para informar os colegas que tem algumas informações com relação à questão da base de cálculo da doação que realmente está tendo alguma divergência quando nós fazemos a declaração do imposto de renda. Então, pessoal, vamos prestar atenção nisso e essas notificações, vejam só, nós temos aí quase 5 anos do prazo que é para prescrição, e o fisco estadual está no pé aí dos contribuintes, notificando para que vão lá fazer os esclarecimentos. Então, é mais para poder dar um alô para o pessoal aí ficar atento com relação a isso aí. Algum outro colega gostaria de comentar alguma coisa? Bom, então, pois não, doutor R? Não, é só dar uma orientação. O ITCMD ele é calculado lá no posto fiscal eletrônico, e o fato gerador de imposto é a mesma data da doação. Então, se a doação for feita hoje, o cálculo e o pagamento do imposto deve ser feito hoje. Então, é isso que também gera muita divergência entre o contribuinte e o fisco, fora as informações aí que a gente vê muitas vezes lançadas aí sem lastro, né, na declaração da física, e desde 2008, 2009, salvo engano, o Estado tem convênio com a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda do Estado, todas, tem convênio com a Receita Federal para essa troca de informação. Né? É isso, acho que o Barbosa também quer falar alguma coisa. Pois não, Barbosa gostaria de comentar alguma coisa? Pois não, Barbosa? Então, Márcio, apenas para lembrar sobre a DSUP, o prazo para a entrega da declaração de DSUP. Olha só, no mês de março, saiu uma portaria SF-SURI, a número 15, dando o prazo a partir do dia 14 de março de 2022 até o dia 30 de dezembro para a entrega da declaração eletrônica das sociedades profissionais, a DSUP. Então, é apenas para lembrar o pessoal, para não esquecer de entregar essa declaração, para não ter confusão com os clientes no início do ano que vem. Era só isso. Ok, Barbosa, muito bem lembrado. Inclusive, eu até vou agradecer o Barbosa aqui, que ele mandou um e-mail para mim, eu falei para o Barbosa, avisa na reunião da sala virtual que tem mais alguns colegas que às vezes passa isso despercebido. E isso aconteceu comigo, eu recebi um e-mail do Barbosa na segunda-feira pela manhã,
E aí eu já aproveitei e já fiz as minhas DSUP aqui no escritório, e eu já tinha esquecido desse detalhe. E realmente, é por isso que nós temos aqui o Centro de Debates Físico-Contábeis nos sindicatos contabilistas, justamente para colaborar com o bom andamento dos trabalhos com relação à questão da parte da contabilidade, aqui os nossos colegas contadores. E, Barbosa, agradeço muito que você me fez lembrar, eu tinha esquecido, e hoje, novamente, serve novamente o recado do Barbosa aqui com relação à declaração do DSUP aqui no município de São Paulo. Barbosa, muito obrigado, e a gente vai estar sempre contando com os colegas aqui para sempre estar passando esse recado com informação de declarações, algumas outras informações importantes. Obrigado. A Rosane também gostaria de manifestar, pois não, Rosane? Em relação à matéria, só para ratificar que ela destaca a respeito da competência 2018 mesmo, Márcio. Do cruzamento das informações a respeito de 2018, que a Receita espera arrecadar de volta esse valor das inconsistências aí até junho de 2023. Só para ratificar. Perfeito, então. Ok, então. Bom, então, vamos lá, pessoal. Enquanto foi passado aqui para mim aqui que o Guilherme vai fazer uma palestra sobre o criptoativo, tá? Sobre declaração de criptoativo, mas ele vai entrar por volta de umas 7h30. Bom, como nós temos quase 10 minutos para ele entrar no horário, nós vamos, então, partir para alguma pergunta, né, Denis? Para quem quiser já ir respondendo, porque aí depois ele vai fazer uma palestra rapidamente para voltar naquele assunto com relação à declaração dos criptoativos, depois retornamos ao centro de estudos. Com certeza, presidente. E aproveitando, a próxima pergunta é a sua. Já pode fazer a minha, então? Pode. Bom, pessoal, é o seguinte, por isso que além de eu estar como presidente esse ano, né, eu sempre frequentei o Centro de Estudos, e eu sou muito grato pelo Centro de Estudos, porque eu sou muito franco, a minha vida profissional evoluiu muito e cresceu demais com relação à ajuda do Centro de Estudos. E sempre quando eu tenho dúvida, né, nem sempre a gente estando na mesa, a gente também não deixa de ter as dúvidas. Bom, a minha dúvida é com relação a essa questão da pensão alimentícia, na qual a pessoa pode pedir a restituição. Eu tenho o caso de um cliente aqui que, na verdade, ele teve imposto a pagar, ele pagou esse imposto, e na questão de quando eu eliminei a questão do rendimento tributável da pensão alimentícia, eu reduzi o valor do imposto dele. A minha pergunta é o seguinte, esse valor reduzido do imposto de renda, eu tenho que fazer PERDCOMP. Até aí, eu entendi que eu tenho que fazer PERDCOMP. Mas, para me lançar o PERDCOMP, eu tenho que lançar os DARFs recolhidos. A minha pergunta é, eu lanço todos os DARFs recolhidos ou somente aqueles DARFs na qual eu gerei um crédito com o fisco? Veja bem, para mim fazer a identificação do crédito com o fisco não vai me saber quais são os DARFs. Então, sinceridade, eu estou em dúvida como eu vou lançar esses DARFs no PERDCOMP e se, na verdade, teria alguma outra forma de fazer esse pedido de restituição. Algum colega poderia perguntar? Guilherme, seu boa noite, por favor, Guilherme. Oi, pessoal, tudo bem? Desculpa o atraso aqui, eu jurava que era 7h30 a reunião. E eu estava, inclusive, num evento, estava em trânsito para cá, porque eu achava que era 7h30, estava tranquilo. Eu falei, vou chegar 100% dentro do horário. Desculpa o atraso aí, pessoal. Não tem problema, Guilherme. Nós estamos fazendo uma abertura aqui de perguntas, aí depois eu retorno com você a palavra, tá bom? Claro, fica à vontade aí. Ok, então. Bom, pessoal, então, quem puder dar uma opinião com relação a essa questão da dúvida, porque realmente eu não encontrei nada com alguma orientação na Receita Federal sobre isso. A única orientação que eu encontrei é que deveria fazer o pedido de restituição pelo PERDCOMP, né? Então, se puder, a gente ajuda. Se não, tudo bem, a gente vai ver uma outra forma. Vamos fazer o seguinte, então, pessoal. Eu vou passar para alguma outra pergunta, se tiver. Caso contrário, eu aciono o Guilherme aqui e nós vamos tocar para frente o Centro de Estudos. Nós temos aí alguma outra pergunta, Denis? Presidente, não temos mais nenhuma questão por enquanto. Pode passar para a palestra. Então, vou fazer o seguinte. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Márcio, com relação ao PERDCOMP, né? Você vai recuperar, na verdade, todo o valor que você recolheu, né?
Não, uma parte só. Uma parte? Ele pagou 6 mil e eu, tirando o rendimento tributado da pensão, caiu para 3. Ou seja, ele deveria pagar 3, mas pagou 6. Sim. Entendeu? Então, eu diminuí o valor a pagar na pensão. Entendeu? No IR. Então, o que eu estou pensando tem que fazer PERDCOMP, sim. Só que quando eu faço o pedido de restituição, ele pede para mim informar os DARFs. Então, eu estou imaginando que eu tenho que lançar todos os DARFs e depois deixar a Receita processar e analisar. Eu estou imaginando que é isso. Eu creio que assim, você vai lançar todos os DARFs e aí vai chegar no total. Do total lá, aí você vai indicar quanto você pagou a maior. E vai solicitar compensação. Então, aí é que está a fase da minha confusão, porque quando eu vou lançar todos os DARFs, eu estou lançando 6 mil. E eu estou informando que a minha restituição é de 3. E na hora que eu peço para gerar, ele me gera com como é que fala? Com aviso. Eu não sei se eu estou fazendo correto esse procedimento, entendeu? Tem que ver o aviso. Provavelmente você vai ter que atualizar a Selic. Você atualizou ou não? Não, aí isso está normal. A dúvida só realmente eu tenho que fazer mesmo no lançamento das guias, e se é esse o procedimento. Sim. Eu creio que lança todas e você vai ter que indicar quanto você vai abater, porque não tem como você lançar uma só e o sistema não vai reconhecer, entendeu? Entendi, eu entendi. Tá, eu vou fazer mais outra pesquisa. Deixa eu fazer uma pergunta, Márcio. Quando você faz a retificadora, você faz a retificadora da declaração anual, não é? Do ajuste. Isso. Então, nesse momento, não é isto é, o PERDCOMP é em função de tudo que você pagou, menos o que você deveria pagar. É isso, não é? Exatamente, na restituição... Então, mas aí não tem que... assim, você vai indicar todos os DARFs porque eles precisam saber que efetivamente você pagou. Isso. Não simplesmente na declaração, mas que efetivamente você pagou. Para isso serve a comprovação. E aí, o PERDCOMP seria no total, né? Então... Com cada uma dos DARFs aí corrigido como deve ser corrigido. Então, Mitsuka, eu pensei exatamente da forma como você está pensando, só que tem um problema, porque eu retifiquei a declaração e ela foi 3 mil a pagar, só que eu já paguei 6. Quando eu informo... Então, por isso que você vai fazer a restituição. Sim, mas para mim fazer a restituição eu tenho que fazer o PERDCOMP. Então, mas e aí, né? Quando você faz essa PERDCOMP, você não vai fazer PERDCOMP com base na própria retificadora? Não, eu tenho que fazer uma declaração nova de PERDCOMP. Uma declaração nova de PERDCOMP? Bom, porque... aí já não... eu pensei a mesma coisa que você, porque na restituição ele vai informar o valor que eu tenho devido a pagar. Como eu paguei a mais, eu só posso pedir a restituição pelo PERDCOMP, pelo aplicativo PERDCOMP. Eu não posso fazer pela declaração de ajuste anual. Sim. Então, mas quando você submete a retificadora, ele já não faz isso automaticamente? Não reconhece? Não. Ele informa que tem um valor menor a pagar. Ele processa e coloca assim, valor a pagar, 3 mil. Só que eu tenho 6 mil de DARF pago. Entendeu? Pois então. Mas eu vou verificar isso aí mais a fundo e eu trago aqui a notícia para vocês aqui. Tá certo. Tá bom? Márcio. Pois não. É que assim, você, na verdade, você retirou da base você retirou do rendimento tributado a pensão alimentícia, certo? Certo. Então, caiu o valor lá de 6 para 3, não é isso? Isso. Então, na verdade, você tem a restituir 3 mil reais. Porque eu paguei a mais lá atrás, quando eu fiz a declaração. Isso. Então, aí o que acontece? Porque, assim, o problema desse negócio do PERDCOMP é o seguinte, você entrega a PERDCOMP, você informa todos os DARFs pagos, certo? E depois você entrega, você diz o que você vai pedir de restituição. Qual é o valor que você vai pedir de restituição? Você vai pedir restituição só 3, não vai ser os 6, entendeu? Então, você tem que entregar, informar os DARFs que foram pagos, mas você vai pedir só
3.000 que é o que na verdade, quando você fez a declaração, a princípio foi R$6.000 que deu a pagar, você foi lá e pagou, certo? R$6.000, só que agora a sua restituição não é de R$6.000, pedido de restituição, é pedido só de R$3.000, mas você precisa informar o valor do DARF. Só que o pedido, porque assim, é estranho, você entrega a PER de compra, a declaração, aí depois você aí a PER de compra que você entrega, essa tal de PER, você entrega a declaração, aí depois você vai falar assim, eu vou pedir a compensação ou a restituição. Então, no caso seu é restituição, não é compensação, certo? Isso. Então, você vai pedir a restituição só de R$3.000. Mas você tem que entregar e informar os DARFs que foram, deu origem a esse crédito. Evidentemente que a Receita tem R$6.000, só que ela não vai te devolver 6. Aliás, isso vai acontecer com a maioria das pessoas. Exatamente. Eu não estou só com esse caso, eu tenho mais uns 4 ou 5 aqui na mesma situação, Jô. A maioria das pessoas, a maioria das pessoas, por exemplo, teve gente que deu a restituir, certo? Já deu a restituir. Esse é tranquilo, porque quando você faz a retificadora, o próprio sistema já fala, deu restituição. Aí você envia, o próprio sistema da Receita já informa que ele tem um valorzinho para restituir. Você entende? Então, mas assim, tem gente que vai aumentar a restituição, né, na verdade, né? Vai aumentar a restituição, vai aumentar... Isso, mas aí o próprio sistema da Receita já está adaptado a isso. Por exemplo, eu tinha que restituir 5, tirei a pensão, ter que restituir 10, por exemplo. Então, essa diferença de 5, o próprio sistema já está fazendo. Mas para quem tem a restituição, no meu caso é o contrário, eu diminuí o valor a pagar. Sim, mas aí você vai precisar preencher os DARFs, que senão ela não vai achar isso, só que você, ao invés de pedir para ela, para a Receita, porque assim, quando a gente vai fazer o pedido de compensação, a gente faz a declaração das compensações e vai informando, crédito de 1.000, estou compensando quanto? R$500. Aí, no caso, você tem lá uns DARF de 6.000, só que você vai querer de volta do fisco somente 3.000. Né? Não é 6, não é 6.000, não são R$6.000. Não, legal, Jô. Eu pensei exatamente nisso também, como a Mitsuki tinha falado também. Eu vou ver isso aí e vou fazer uma experiência. Se não der qualquer coisa, eu posso cancelar o pé de compra e pronto. É o pedido de restituição. É o pedido de restituição. Pedido de restituição, isso. Pedido de restituição. Ok, então. Bom, pessoal, então já é 7h35, eu vou passar para o Guilherme. Guilherme, está a postos aí para darmos início? Sim, vamos lá. Eu só vou precisar compartilhar. Vou só precisar compartilhar minha tela aqui. Ok, então daqui para frente eu deixo contigo, você fique à vontade, tá bom? E eu vou moderando aqui, tá? O pessoal que quiser fazer a pergunta, pode pôr no chat aqui, tá? Combinado. Bom, boa noite aí, pessoal. Deixa eu colocar aqui meu modo de apresentação. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal. Acho que é importante hoje eu passar aqui com a minha tela, porque eu queria fazer uma demonstração do sistema para vocês também. Então, por isso que eu também vou apresentar aqui. Bom, vamos lá. Então, vamos começar aqui. Aqui, só retomando, né? Aqui a gente veio de uma série de módulos que a gente tem feito com vocês, né? Então, queria retomar primeiro o módulo 1 e 2, que a gente passou, e depois focar aqui hoje no módulo 3. E depois, por último, eu tenho um convite para vocês na próxima semana, que é eu vou trazer aqui para vocês algumas provocações aí, acho bem interessante que quem quiser se aprofundar nesse assunto conheça esses problemas práticos aí para poder levar para discussão com o órgão regulador, com a Receita Federal e também trazer ideias para vocês aí do que também aprofundar como Sindiconte e como a Casa do Saber Contábil, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, tá bom? Então, hoje, né, nosso foco vai ser em como a Fiscal Cripto pode te ajudar a lucrar com declaração de criptoativos, mas a gente falou antes, não sei se todo mundo aqui estava presente ou se recorda, a gente falou sobre por que agora é o momento para você aprender sobre declarações de criptoativos. Então, temos um mercado grande, 10 milhões de pessoas investindo em cripto no Brasil, isso é o dobro da Bolsa. Pouquíssima gente na área contábil conhece sobre criptoativos. Então, isso configura uma oportunidade que não é só para agora, é também para uma década aí, pelo menos, de tempo aí que você vai poder aproveitar ao conhecer essas declarações de criptoativos, pensando também que não são só pessoas físicas que vão entrar nesse mercado,
mas que no futuro também a gente deve ter a entrada de empresas, e isso daí vai precisar de profissionais da área contábil que conheçam desse assunto. Depois a gente falou também sobre quais eram as declarações, né, de criptoativos e os serviços que os contadores oferecem, e hoje, então, é focar no sistema aqui para mostrar para vocês de forma um pouco mais prática aí como é que a Fiscal Cripto te ajuda. E aí, por último, eu trago, então, esses problemas práticos aí que eu vejo no meu dia a dia e que acho que pode ter bastante gente interessada para tudo aqui nesse sentido, desde pesquisa acadêmica até discutir isso com um órgão regulador, fazer conteúdo a respeito. Acho que a gente precisa de mais cabeças pensando sobre isso para resolver, de fato, esses problemas aqui. Então, só para recapitular, né, já falei isso algumas vezes, mas acho que vale lembrar, a Fiscal Cripto, ela te ajuda a lucrar nesse tipo de serviço porque ela é um software que ela vai te ajudar a fazer as declarações para os seus clientes, né, e com tudo que você precisa para fazer isso, desde a integração com as redes blockchain, com as corretoras de criptoativos, até a classificação automática das operações, customização do cálculo e fazer a contabilização, o cálculo de todos os relatórios que você precisa para fazer as declarações. Além de oferecer o software, a gente também oferece 3 pilares aqui na linha educacional que eu acho que são bem importantes para contadores, tá? Então, primeira coisa, suporte. A Fiscal Cripto hoje oferece suporte via WhatsApp. Para contadores, a gente tem um suporte dedicado na plataforma, então, você entrando na plataforma da Fiscal Cripto, assinando um contrato com a gente como contador, a gente vai te dar um suporte diferenciado para caso você tenha dúvida em alguma declaração dos seus clientes, você consiga resolver esse problema de forma rápida e de forma a conseguir entregar a declaração para o seu cliente, tá? Então, acho que essa é uma coisa, é um diferencial bastante importante. Depois a gente tem o que a gente chama de Universidade Fiscal Cripto, que é uma série de vídeos no YouTube que ensinam como usar a Fiscal Cripto para fazer as declarações fiscais. E, por último, a gente tem uma parte também de cursos e treinamentos que a gente faz na prática, e que esse daqui eu queria dar um zoom, porque a gente vai fazer um curso com a Sindiconte. Ele vai ser num sábado, vai ser um modelo diferente aí de um workshop do dia inteiro, das 9 às 18 horas. Vai ser aí na Sindiconte, né? Vai ser no espaço físico de vocês. É um curso em conjunto, então é uma parceria que a gente está fazendo com a Sindiconte para oferecer esse curso para todos os associados Sindiconte. Associados Sindiconte tem desconto, tá? Já vou passar aqui no próximo slide contar um pouquinho mais. A gente veio formatando esse modelo, ajustando data, enfim, mas a data definitiva está agora sábado, dia 10 de dezembro. Também já está com bonificação para associado a Sindiconte, também tem bônus adicional, além do desconto, associado Sindiconte também vai receber uma licença da Fiscal Cripto para poder usar para os seus clientes, então tem uma série de vantagens aí para quem quiser realmente se preparar para o IRPF 2023, tá? Nesse curso, o que a gente vai abordar? A gente vai abordar toda uma introdução mais profunda, um pouco mais profunda do que eu passei aqui com vocês, né, que eu só dei uma pincelada aí sobre conceitos de cripto, blockchain, tipos de operação, etc. Aqui a gente vai entrar muito mais profundo nesses conceitos e também em tipos de custódia, tipos de operações, principais corretoras, principais blockchains, ou seja, tudo aquilo que vocês precisam saber, o mínimo que precisa saber para conseguir prestar esse tipo de serviço para os seus clientes. Depois a gente vai falar de legislação também, e a gente, por último, fala sobre ambiguidades aí nessa legislação, onde que dá para você prestar um serviço consultivo para o seu cliente, né? E que tipo de análise você pode fazer para isso. Aí a gente tem uma masterclass que a gente está chamando aqui, que vai ser um momento prático, né? Onde a gente vai, de fato, fazer uma entrega de declaração de um cliente simulado aqui, para vocês poderem ver na prática como é que é. E, por último, a gente fecha o curso com uma visão também de futuro e também trazendo uma ideia de como se posicionar nesse mercado aí para ser considerado um especialista nesse tipo de declaração, tá? Acho que é um material bem bacana para quem quer inovar nesse segmento, né? Para quem quer atrair clientes aí para esse imposto de renda de 2023. E lembra, gente, assim, não é uma coisa para agora, é uma coisa que vai durar aí pelo menos uma década com a entrada não só de pessoas físicas, mas também de empresas nesse mercado. Então, vale muito a pena já começar a se preparar para isso, tá? Como eu falei,
associado Sindicont, então está com 50% de desconto na inscrição, e também está com esse bônus de uma licença de 12 meses para fazer um cliente, pelo menos. Então, se você tiver só um cliente, você já vai ter licença de graça da Fiscal Crypto. Se você trouxer mais clientes, a gente vai ter uma negociação aí nas licenças, mas acredito que pode ser bem interessante para vocês. Capturar um pouquinho desses 10 milhões aí de CPFs que precisam declarar, já é bastante gente para trabalhar aí no Imposto de Renda 2023, tá bom? Então, essa é a parte do curso que a gente está trazendo para vocês. E aí, no final do dia, qual que é o objetivo, né? De ter um sistema, de ter todo esse suporte, essa formação e trazer um curso que vai te ensinar tudo isso que eu falei. No final do dia, é capacitar o profissional da área contábil a prestar um serviço diferenciado para os seus clientes. Então, quando a gente olha o serviço de declarações de criptoativos, a gente fez uma pesquisa de mercado, e a média que os contadores cobram dos seus clientes varia entre R$200 e R$300 por mês, né? E normalmente esse tipo de serviço é vendido em contrato anual, então o cliente contrata o ano inteiro, ele não fica cancelando de um mês para o outro. Varia muito esse preço também de acordo com o número de operações, de acordo com o número de carteiras que o cliente tem. Quanto mais ele sente segurança também de que você entende realmente do assunto, mais ele está também disposto a pagar por isso. E o que a Fiscal Crypto traz, né, esse software, ele traz um aumento de produtividade para que você possa fazer não a declaração de um cliente ou de 2 clientes no mês, mas para que você possa fazer 30, 40, 50 declarações em um mês e atender uma gama relevante de clientes. E além disso, tem uma parte toda de serviço consultivo que é até mais valorizado do que o serviço só da entrega da declaração, né? De saber se precisa declarar ou não, mas fazer a entrega. Esse serviço consultivo é aquilo que o cliente, assim, analisar o caso do cliente e ver que para aquele caso faz sentido adotar um determinado entendimento da lei ou faz sentido adotar outro determinado entendimento, dado que ainda é muito ambíguo esse tipo de declaração. Então, esse tipo de serviço consultivo também é bastante valorizado aí no mercado. Nesse preço que a gente pesquisou aqui, não inclui esse preço de serviço consultivo, mas a gente vê que quando tem algum tipo de consultivo, né, esse ticket médio aumenta significativamente, especialmente dependendo dos valores aí movimentados. Então, no final do dia, essa é a continha aqui que a gente faz, né? Acho que até vale também retomar uma coisa que a gente falou ao longo dos 3 encontros, eu tive 2 encontros com vocês, depois a gente foi lá na universidade, na Unicid, e teve até uma pergunta de uma aluna que era nesse sentido, assim, mas a tecnologia vai tirar meu emprego, né? O que eu vou fazer? Não é isso, a tecnologia aqui, ela vem para te ajudar a ganhar mais eficiência, e ao ganhar mais eficiência, ela te permitir atender mais clientes com o conhecimento que você tem. Então, na verdade, eu vejo mais como uma oportunidade para você alavancar a sua receita no seu escritório do que achar que não vai ter emprego para contador. Porque do que eu vejo dos meus clientes, a demanda por contador é muito gritante, assim, todo mundo quer um contador para fazer esse tipo de declaração, dado, né, tudo que eu falei de complexidade operacional, de ambiguidades da lei, de necessidade de interpretação, etc. Então, é uma oportunidade. Diga. Guilherme, até porque também, para nós que somos contadores também, né, veja só, a importância dessa forma de declaração, porque agora a Receita tem essa exigência, né? Veja só, é uma ferramenta, pelo que nós estamos percebendo aqui, até os colegas contabilistas estão analisando, pelo fato de facilitar o nosso trabalho, e nós podemos contar com essa ferramenta para podermos, inclusive, oferecer um serviço mais qualificado no sentido de fazer uma declaração de imposto de renda, envolvendo, inclusive, essa consultoria, esse serviço com relação à parte de criptoativos. Realmente é uma oportunidade muito grande e parabéns ao Sindicato dos Contabilistas de estar podendo fazer essa abertura aí, inclusive para todos os associados e o pessoal que está aí, vamos dizer assim, no YouTube nos assistindo. Consulte, então, os Sindicatos Contabilistas e conte conosco aí para esse curso aí. Vamos lá, Guilherme. Sem dúvida. Não, sem dúvida, uma baita oportunidade aqui. Se a gente até estava pesquisando, Márcio, é o primeiro curso presencial que a gente vai ter sobre declaração de criptoativos. Acho que não foi feito ainda nenhum curso presencial sobre isso no Brasil.
Então, uma inovação aí do Sindicont, trazendo também para os associados, porque fazendo presencial, a gente pode, né, dar um outro tipo de suporte para quem estiver ali no curso. As vagas são limitadas justamente por ser presencial, não vai ficar gravado online, então realmente vai ser só para quem estiver ali no dia, e quem tiver vai ter acesso a um material que realmente não está disponível aí na internet, não tem em nenhum lugar esse tipo de material. Então, é um material bem bacana para que você possa, né, sair desse curso preparado, né, para prestar esse tipo de serviço no Imposto de Renda 2023 aí para todos os seus clientes. Né, obviamente, assim, quanto mais você antecipar isso, mais diferenciado você se posiciona no mercado, né? Porque o mercado ainda carece de profissionais. Então, se você tiver gente já falando disso, as pessoas vão começar a te reconhecer como um especialista da área também. Então, é o que eu venho insistindo aqui, né? Eu acho que precisa de mais profissionais da área contábil que conheçam sobre esse assunto, para que a gente possa ter uma qualidade melhor aí das informações que são prestadas à Receita, menos insegurança jurídica para os contribuintes, e que possa evoluir esse mercado aí para o futuro. Então, acho que aqui era isso, né? E agora eu só queria retomar aqui rapidinho para mostrar para vocês de forma mais prática, né? Eu queria retomar aqui aquele processo que a gente falou, né? Então, não sei se vocês se lembram, mas a gente comentou nos últimos módulos sobre os 16 passos operacionais, né, que uma pessoa precisa percorrer para conseguir fazer a declaração dela de criptoativos. E como a Fiscal Cripto ajuda a solucionar esses passos aqui, é o que eu quero mostrar hoje para vocês. Então, acho que no último módulo, a gente falou bastante sobre a questão dos extratos das corretoras, que não são padronizados, cada um de um jeito, você não consegue entender direito aquilo, e você tem que baixar todos eles, organizar isso por tipo jurídico, depois buscar o valor em dólares da operação, na data e hora que ela aconteceu, calcular o valor de dólar para real pelo PTAX, depois fazer uma organização final disso, né, envolvendo não só os criptoativos que estavam na operação, mas também os criptoativos que foram usados como taxa, para que ao final você descubra se precisa declarar, se tiver que declarar, possa fazer a entrega da declaração no ECAC, né, ou nos programas da Receita lá do Ganho de Capital e do IRPF, e possa também recolher o DARF no final de cada mês, né? Fora que em todo esse processo complexo, você ainda tem que fazer controle de estoque dos criptoativos, entrada e saída, né? Comprei 10, portanto, qual que é o custo que eu tenho, depois vendi 2, depois comprei mais 5, e assim por diante. E manter prova de tudo que você fez de forma a poder comprovar para a Receita, caso ela te questione, que você teve boa fé naquilo que você fez e que você declarou tudo certinho. Então, é realmente um trabalho gigante e que precisa de ferramenta para operacionalizar. Então, eu queria mostrar para vocês, na prática aqui, como fazer isso usando a Fiscal Cripto. Mas só antes da gente entrar aqui, queria saber, tem mais alguma dúvida aí de quem está nos assistindo? Inclusive, Guilherme, acabei de passar no chat aqui que está aberto para o pessoal qualquer pergunta e comentários, tá? Então, por enquanto, não temos ainda nenhuma pergunta. Vamos dar seguimento, qualquer coisa, a gente para e faz a pergunta, ok? Legal, tá bom. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui, então, no site, né? Bom, para começar a usar a Fiscal Cripto, você precisa entrar no nosso site, que é fiscalcripto.com.br. O nosso site ele tem uma parte explicativa aqui do que é o serviço que a gente presta, e você pode clicar nesse botão Abra Sua Conta aqui para abrir a conta na Fiscal Cripto. Esse é o primeiro passo, vamos dizer assim, para usar a ferramenta, né? Aí vou colocar aqui, então, um nome de teste, colocar um e-mail aqui também que eu criei especialmente para esse módulo aqui, para essa demonstração. Vou colocar qualquer CPF aqui só para a gente conseguir criar conta, qualquer telefone também, tá? E vou colocar uma conta, uma senha aqui de acesso. Bom, preenchendo aqui os seus dados, né, você consegue criar sua conta. Lembrando que esse módulo aqui que eu estou mostrando é o módulo para a pessoa física, tá? Qual que é a diferença para contador? Para contador, a gente faz um contrato com o contador, e no qual o contador nos informa quais clientes ele quer habilitar na ferramenta aqui. Então, a gente recebe as informações do cliente via contador.
E nesse contrato também a gente já determina ali o número de licenças que o contador vai ter acesso, a forma de pagamento, né, se com boleto, cartão, a gente faz parcelamento, enfim, tem uma série de vantagens, faz contratação também mensal, uma série de vantagens para contadores, tá? Quem quiser saber mais, só procurar a nossa equipe no nosso site, mesmo entrar em contato, que a gente consegue atender aí qualquer contador, tá? Acho que eu digitei a senha errada aqui, que ele não está me confirmando. Pronto. Aí, bom, enfim, fez aqui o preenchimento dos dados, também tem a parte aqui de concordar com os termos de serviço e política de privacidade. Sugiro que vocês cliquem nesses termos aqui para lerem, né, como é que é o contrato com o cliente. E pronto, aí ele vai enviar um e-mail para você, no seu e-mail cadastrado, pedindo a confirmação desse e-mail. Então, já recebi aqui o e-mail, eu vou confirmar aqui o meu cadastro, tá? Conta confirmada, vou fazer login agora para entrar nessa conta. Bom, e aí acessei então o sistema. Ele às vezes me dá algumas mensagens aqui, a gente divulga novidades aqui por aqui também, então algumas mensagens aparecem aqui, mas entrei no sistema, né? Então ele me diz assim, para começar, adicione uma carteira e importe suas transações. Então essa é a primeira parte que vocês precisam fazer aqui para o cliente de vocês. E aí, o que é importante nesse momento? É importante entender onde o seu cliente tem operações de criptoativos, né? Em quais corretoras, em quais redes blockchain, e fazer aquele primeiro apanhado, né? Vamos dizer assim, do entendimento do que ele vai ter ali de operações. Eu vou usar como exemplo aqui aquele extrato da Binance que a gente usou no último módulo. Eu vou abrir ele aqui para vocês. Espera só um pouquinho. Vou abrir ele aqui para vocês. E aí aqui, então, a gente tinha esse formato de extrato, né? Então, não sei se todo mundo se lembra, né? Mas ele mostrava aqui, então, uma forma complicada de conseguir ler cada operação, entender o que isso significava, com vários nomes diferentes e coisas que não faziam tanto sentido à primeira vista, a menos que você fosse um especialista que conseguisse ler esse tipo de operação, né? Isso aqui vale para qualquer corretora, tá? Então, qualquer corretora vai ter um formato de extrato diferente, né? Lembrando que não é nada padronizado. Cada corretora, cada rede blockchain tem o seu formato de informar para o cliente. Esse aqui é um exemplo da Binance, que é a maior corretora que tem operações aqui no Brasil. Então, eu vou fazer a demonstração aqui criando uma carteira da Binance e importando esse arquivo, tá? Então, eu vou clicar em criar carteira, vou selecionar aqui a opção Binance. Vocês podem ver que aqui a gente tem várias opções de carteira, corretora. Se seu cliente falar alguma para você que você não conhece, você pode digitar aqui na busca, por exemplo, OKX, que é uma nova agora, está ficando famosa aqui no Brasil. Está aqui também, já está integrada. Então, enfim, você pode buscar aqui a corretora que você quiser ou a rede blockchain que você quiser. E você vai ter acesso aos nossos tipos de integração com aquela corretora, tá? A gente hoje tem integração automática com as 50 maiores corretoras do mundo, tá? E aqui no Brasil, praticamente, são todas as que os clientes operam. Você vai criar, então, sua carteira da Binance. Você pode dar um nome para ela que você quiser, tá? Então, vou deixar aqui como carteira Binance mesmo, mas pode ter qualquer nome. Por exemplo, se o seu cliente tiver 3 contas na Binance, você pode chamar de Binance 1, Binance 2, enfim, você pode dar o nome que você quiser. Eu criei a carteira. Agora, eu preciso adicionar as minhas operações. Então, vou clicar aqui em adicionar operações. Aí, vocês vão ver que ele me dá 2 opções aqui. Importação manual, que é uma importação via arquivo, ou importação automática, que é uma importação via conexão entre sistemas. Então, a Fiscal Crypto também oferece a possibilidade de você criar uma conexão diretamente com o sistema da corretora ou com a rede blockchain, e sem precisar que o seu cliente baixe extratos da corretora, manipule essas informações, etc. A gente simplesmente faz uma conexão que é baseada no que a gente chama de chave API, né? Essa chave API, ela funciona como um segredo, um usuário e uma senha, para que o sistema da Fiscal Crypto acesse o sistema da corretora ou acesse uma rede blockchain e leia as operações históricas daquele
daquela pessoa, né? Então, você pode dar essa opção também para o seu cliente, é muito mais fácil com a importação automática, que você preenche a chave API, como eu falei, que seria como se fosse o usuário do banco ou de alguma conta qualquer, o segredo, que é como se fosse a senha, e você coloca a partir de que data você quer importar e o sistema já processa isso de maneira automática. Nesse meu caso aqui, como é uma importação de arquivo, eu vou fazer via importação manual, então vou escolher aqui o arquivo que eu quero importar, que é aquele exemplo extrato Binance. Selecionei ele aqui e vou apertar concluir. Bom, aí ele me diz que agora a importação está em processamento, tá? Então, o que acontece? O sistema vai ficar me avisando aqui do status da importação. Diga. Guilherme, Denis passou uma observação para mim aqui, então eu tenho que avisar o pessoal do YouTube que agora, a partir das 8 horas, infelizmente, o acesso não vai ser mais possível. Só vai ficar aberto o acesso para o pessoal que é associado dos sindicatos contabilistas através da nossa sala virtual, ok? Obrigado, é só para dar esse aviso. Guilherme, por favor, pode dar seguimento. Claro, maravilha. Bom, então o sistema vai avisar do processamento aqui, né? Eu também, quando eu concluir o processamento, eu também recebo um e-mail me avisando, olha, o processamento foi concluído para que eu possa verificar, né, as operações aqui na Fiscal Crypto. Mas enquanto isso, ele já deve ter importado algumas aqui, eu já vou mostrando para vocês. Então, eu cliquei aqui em operações resumo, né? E eu já começo a ver as operações sendo preenchidas aqui. Então, todo aquele extrato, né, que a gente tinha aberto aqui, que era complexo de entender, né, ele começa a ficar mais fácil e mais claro, né, do que ocorreu. Então, eu consigo já verificar aqui, por exemplo, o cliente comprou essa quantidade de Bitcoin por esse valor, nessa data, né, nessa data e nesse horário. Lembrando, aqui é o horário do Brasil, e lembrando que no informativo da corretora vem o horário do fuso horário central, então o sistema já corrige isso também. Depois ele fez esse trade, ele fez essa transferência, enfim, eu consigo já começar a ter uma visibilidade maior do que ele fez de operação, para conseguir entender, né, como é que eu declaro as operações dele. É possível também visualizar isso em formato de tabela, tá? Eu sei que contabilistas gostam aí de um formato de tabela, de Excel, né? Ou formato de card aqui, quem preferir com as imagens e fica mais fácil de visualizar, também pode ter dessa opção. Que mais que vale mencionar aqui? Cada operação aqui, ela vem com esses dois botões, né, de validação e exclusão. Então, eventualmente, se você achar que uma operação está incorreta ou qualquer coisa assim, não quer ter aquela operação, você pode clicar no botão excluir. Ele te avisa que é uma ação irreversível, você pode decidir excluir mesmo a operação ou não. Você pode clicar aqui no botão validar, como uma espécie de conciliação bancária, então você pode verificar aqui, depois que terminar de importar tudo, você pode verificar, vou verificar se essa primeira operação aconteceu de maneira correta, está registrado correto. Você pode clicar em validar, o sistema valida a operação, e eventualmente, se você quiser ter mais detalhes sobre a operação, você também pode clicar nesse lápis aqui, editar, que ele te traz mais informações sobre a operação. Então, ele te traz aqui a data e hora que ela ocorreu, ele te traz o hash. O que é o hash? O hash é quando a gente faz uma importação via sistemas ou rede blockchain, aqui fica registrado o registro da blockchain ou o registro do sistema da corretora, para que você tenha uma comprovação de que aquela operação ocorreu efetivamente. Ele já registra aqui para você também o tipo IN 1888, que é o tipo da Receita Federal, o tipo que vai no formulário da Receita Federal. As taxas, o tipo da operação, né, porque a Receita é mais genérica nas operações, vamos dizer assim, por exemplo, ela assume um caso aqui de outras operações, que é qualquer coisa, exceto o que ela já falou que tinha que se declarar separadamente. Mas o mercado gosta ainda de algumas opções aqui diferentes para que o cliente entenda o que ele estava fazendo. Então, por exemplo, uma integralização de capital social entraria como outras operações na IN 1888, mas para quem fez, ela é uma integralização de capital social. Então, só um exemplo aí do que pode ter. Ele traz aqui também o histórico do cálculo, né, do valor da operação em dólares, a taxa de câmbio utilizada. Se eventualmente houve um criptoativo taxa na operação, ele já coloca aqui para você também com a quantidade desse criptoativo.
E ele traz informações aqui também sobre a outra parte da operação, que é algo obrigatório pela Receita na Instrução Normativa 1888. Por último, tem um campo aqui para comentário, se eventualmente você quiser registrar um comentário aqui para guardar, para depois você saber, etc. Você pode registrar, isso aparece nos relatórios que a gente entrega para o cliente. Então, ele terminou de importar aqui, né? Está aqui importado com alertas. Quando tem alertas na importação, você consegue ver aqui nessa pastinha o que foram os alertas. Então, nesse caso, ele está avisando aqui algumas situações que ele, ou de operações que não puderam ser importadas, que não precisam ser importadas nesse caso, ou operações que estão com mais de uma linha naquele extrato, né? Operações que são mais de uma operação com a mesma data e hora, data, hora, minuto e segundo, que aí o sistema não consegue diferenciar no caso desse extrato da Binance. É uma correção manual aqui que você precisa fazer nesse caso da Binance. Se você fizer a importação automática via chave API, esse tipo de caso não acontece, tá? Porque no extrato é diferente do que a corretora informa via sistema, né? No sistema ela informa, inclusive, os milissegundos que a operação ocorreu, então dá para diferenciar uma operação da outra. Bom, feita, então, a criação da carteira, né? Você consegue visualizar aqui a carteira do seu cliente. Pode ser que ele tenha N outras carteiras aqui, você pode ir adicionando novas carteiras. Você consegue, então, verificar as operações e validar as operações. E aí você pode fazer assim, você pode validar tanto de forma individual, né, como vai validando uma a uma aqui, como você também pode clicar nesse botão validar todas as operações, que o sistema vai processar a validação aqui, entendendo que você está confortável com isso, né? Tem gente que quer validar uma a uma, tem gente que prefere que o sistema já valide todas as operações. E tem uma outra opção também que a gente dá, que é nesse menu aqui, declaração, né? A gente tem cada um dos ciclos contábeis aqui do cliente, né? Então, julho, maio, abril. Você pode também clicar nesse botão validar operações, quando tiver a operação para ser validada. E você consegue olhar uma a uma aqui e ir passando, validar e próxima. Você consegue já ir vendo todas as operações e vai clicando conforme você vai validando. Então, cada um vai ter seu gosto aqui, né? A gente procura ser muito amplo, assim, abrangente nas ofertas que a gente oferece para o cliente, porque a gente sabe que cada um tem seu jeito, seu estilo de trabalhar. Por simplicidade aqui, eu vou clicar nesse botão aqui de validar todas as operações, só para vocês verem aqui também que o sistema, ele avisa também que é irreversível isso, mas ele vai processar a validação. Quando concluir aqui, ele também vai me avisar. Bom, e aqui, eu falei rapidamente aqui sobre os ciclos contábeis na parte de declarações, mas aqui a gente também pode ver alguns números de resumo, né? Então, ele me mostra quantas operações o cliente realizou naquele mês, naquele ciclo. A gente pode ver qual o valor movimentado, qual o valor alienado e o saldo em custo. E aqui tem uma informação muito relevante, se ele tem pendências ou não tem pendências. O que quer dizer isso? Depois que o sistema fez todo o processamento aqui, já consegue identificar se naquele mês ele precisa fazer algum tipo de declaração, algum tipo de pagamento de imposto ou não. Então, isso ajuda em todas aquelas regras lá de declaração da IN 1888, quando movimenta mais de 30 mil fora de exchange brasileira, pagamento do DARF, quando aliena mais de 35 mil, etc. Então, o sistema já trata isso aqui para você e você já consegue saber se naquele ciclo contábil aquele seu cliente tem alguma pendência ou não. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso ver que o cliente, ele tem aqui uma necessidade aqui, né, de declaração da IN 1888. Então, ele me mostra aqui todas as ações mensais que aquele cliente tem para fazer, declarar IN 1888, pagar imposto de renda sobre ganho de capital, declarar ganho de capital, acompanhar os saldos, etc. E ele mostra aqui como pendente. Se eu terminar essa obrigação desse cliente, eu posso marcar aqui que eu já realizei, ele me marca aqui que eu estou em dia, então eu já fico tranquilo aqui sem pendências naquele ciclo contábil do cliente. Tá? Então a ideia é sempre trabalhar também com os ciclos contábeis para vocês, como contadores do cliente, poderem acompanhar aí o que o cliente está fazendo. E um último comentário aqui, vocês devem perceber aqui que saldo em custo, não sei se está dando para ver aí muito bem, mas o saldo em custo aqui ele está aparecendo como 0. Né? Por quê? Porque eu fiz uma importação, mas eu ainda não cliquei nesse botão aqui, atualizar saldo. O que é esse botão? Esse botão ele vai me dizer, ele vai, depois que eu movimentar, né, alterar, importar todas as operações do meu cliente, etc., eu venho aqui clicar nesse botão atualizar saldo para o sistema fazer a conta
de qual que é o saldo de criptoativos que eu tenho, qual que é o meu estoque de criptoativos. E por que foi feito dessa forma? Porque isso permite que você importe da maneira como você quiser. Então, você pode importar uma operação agora de novembro de 2022, depois importar uma de janeiro de 2020, depois uma de julho de 2021. Não tem problema, você pode fazer isso quantas vezes você quiser. O sistema vai aguardar você terminar de fazer todas as importações, todos os registros de operação, para você clicar no botão atualizar saldo, e aí, então, você ter o seu saldo de criptoativos atualizado na plataforma, tá? Ele também vai avisar, ele avisa quando termina de atualizar, e aí, no momento em que ele termina de atualizar, você começa a poder ver aqui os saldos dos criptoativos a cada mês. Então, aqui nesse painel de controle, ele te mostra um saldo em custo atual, um prejuízo e lucro realizado, e também o saldo em custo em cada um dos meses aqui que você tem. Uma outra coisa que eu acabei também não falando é que quando você atualiza os seus saldos, o sistema já calcula para você também se há alguma pendência aqui nas suas operações. Então, ele já te mostra, por exemplo, que essa operação gerou um saldo negativo dessa quantidade de BNBs. O que isso quer dizer na prática? Que faltou você registrar uma origem para esse BNB. Então, o cliente está registrando uma venda sem ter registrado uma compra, uma aquisição de alguma forma. Então, você pode identificar essas pendências, esses erros, né, aqui pelo menu declarações, pelo menu de operações. Ele também mostra aqui para você se naquela operação o cliente teve lucro ou prejuízo. Então, você tem operações com lucro e tem operações com prejuízo. É possível filtrar tudo isso para que você possa ver só um tipo específico. Então eu quero ver só o criptoativo BNB, para ver o que aconteceu. Então dá para ver aqui o que aconteceu com todo o histórico desse criptoativo. Eu gostaria de ver só as operações que estão com algum tipo de pendência, de saldo negativo. Você consegue ver aqui também todas as operações que estão gerando saldo negativo na plataforma. Eu gostaria de ver operações que geraram lucro. Você consegue ver operações que geraram lucro aqui na plataforma também. Enfim, então, ou só lucro, só prejuízo, só com lucro e prejuízo. Então, enfim, uma série de... Então, na operação com prejuízo, eu não entendi. É o prejuízo apurado para efeito da apuração da declaração, ou é aquele prejuízo porque tem uma venda sem ter a origem? Essa fase eu não entendi. Não, o lucro e prejuízo aqui no sistema, vamos dizer assim, é a forma que o sistema está entendendo aquele resultado daquela operação. Então, por exemplo, ele está me entendendo aqui, olha, nessa operação, você vendeu 7.000 unidades de SLP e recebeu em troca uma unidade de Ether. Isso, pelos cálculos aqui do sistema, está gerando um lucro de R$11.000. Só que aqui, se você olhar, o valor da operação foi R$11.000, né? Então, o que ele está entendendo? Ele está entendendo que esse custo aqui do SLP era zero, certo? Tipo, eu peguei aqui, vendi esse valor por R$11.000, então, lucro do valor total, dado que o valor do SLP era zero, o custo do SLP era zero. Isso, ele poderia estar certo, só que nessa operação em específico, ele está apontando aqui para você que a operação gerou um saldo negativo, ou seja, o cliente aqui, você não registrou uma origem desse SLP. Então, muito provavelmente é por essa falta de origem que o custo dele está valendo zero. Se você tivesse registrado que comprou o SLP por, sei lá, R$10.000, ele ia calcular para você aqui um lucro só de R$1.000, entendeu? Ia ser os 11.000 da venda, menos os 10.000 de custo, lucro de R$1.000. Então, isso você consegue verificar aqui, ó. Dá até para a gente ver aqui, por exemplo, pegar aqui o criptoativo SLP, a gente aplica aqui. Por exemplo, o SLP, o único registro que tem no sistema de SLP é essa venda. Então, não tem nenhum registro de origem. Da onde veio esse SLP que o cliente vendeu por esse Ether, entendeu? A gente deveria registrar uma origem desse SLP. Você pode clicar aqui nesse botão corrigir, e aí ele já vai te falar, olha, você precisa registrar um saldo inicial desse criptoativo, ou alguma outra forma de aquisição desse criptoativo, entendeu? Aí eu vou falar aqui, por exemplo, eu comprei ele por R$10.000, na verdade. Eu vou colocar aqui de quem eu comprei, né? Precisa ter a outra parte da operação, então eu vou até colocar aqui, sei lá, uma pessoa teste. É preciso preencher aqui um tipo de identificação, ele precisa preencher aqui o CPF, CNPJ ou
dizer que ele é de algum país que não tenha esse tipo de coisa, fora Brasil, né? Eu vou falar que ele é da Angola, aqui, por exemplo. Vou registrar a operação. E aí, lembrando, eu tenho que atualizar o saldo aqui, porque eu estou mudando as minhas operações, né? Volto lá no resumo. Deixa eu pegar de novo o SLP. Ó, aqui tá vendo? Vou filtrar aqui o SLP. Filtrar o SLP de novo. Agora que eu registrei uma origem para aquela quantidade de R$10.000, ele já não me alerta que gerou um saldo negativo e ele já está calculando o lucro correto aqui de R$1.000. Entendeu? Não mais o lucro de 11.000 que ele estava calculando antes. Então é bastante importante essa verificação. Na operação de baixo, ele está trazendo o custo também, não está? Na de baixo? Os 10.000? Esses 10.000, ele está carregando o custo aqui, né, como é uma operação de aquisição, né? Ele está falando assim, ó, eu adquiri 7.000 SLPs por R$10.000, logo o custo desses 7.000 é 10.000. Como eu vendi toda a quantidade em seguida, né? E por um valor de 11.000, então ele já me traz o lucro aqui, tá? De R$1.000. Ok. Na verdade, você fez a operação de compra com a ETH, não é isso? Aqui o que aconteceu foi o seguinte, eu tinha usado 7.129 SLPs, né? Para adquirir, eu troquei esse valor por esse valor. Então, eu saí de 7.129 SLPs para 1,04 Ethers, ETHs. Isso. Entendeu? Então, uma alienação, alienei. Isso, ele vai entrar na minha carteira, o ETH, como um bem, certo? E nessa operação eu apurei um lucro na qual, vamos dizer assim, se ultrapassar os 35, eu teria tributação em cima. Não, na verdade, se ultrapassar 35.000 de alienação, de valor, né? Aqui, valor da operação. Não lucro. Isso é uma confusão que o pessoal às vezes faz, né? Mas não, tá certo, tá certo. Lucro tá certo, é o valor da operação, perfeito. Okay. Isso, o lucro pode ser de R$1, né? Que R$1 você não vai pagar imposto, mas pode ser um lucro muito pequeno e você tem que pagar imposto mesmo, mesmo não tendo lucro acima de 35.000. Perfeito, perfeito. E aí, o que mais que tem de interessante? Excelente. Aí o que eu queria mostrar para vocês é que, assim, bom, tudo isso aqui vocês estão vendo no sistema aqui, né? As operações todas, etc. Mas aí você, com o plano da Fiscal Crypto, identificando que o cliente tem pendências aqui, você consegue baixar os relatórios. Eu vou entrar numa outra conta aqui que eu tinha deixado preparada. Mesmas operações aqui, mas só para conseguir baixar os relatórios que eu habilitei o plano nela. Até deixa eu aproveitar e mostrar que para você adquirir o plano, você pode clicar nesse carrinho de compra, né? Ou nesse botão aqui, alterar plano. Lembrando que para contadores a gente tem planos diferentes aqui, tá? Mas você consegue selecionar para qual ano fiscal você quer fazer a aquisição do seu plano e você já seleciona aqui qual opção você quer. A gente tem plano desde plano gratuito, né? Que atualmente ele está grátis aqui, a gente deixa que todo mundo ter acesso, mas não tem acesso a nenhum relatório para fazer a entrega da declaração, até um plano que tenha só IN 1888, e um plano que é completo, que a gente permite que você tenha todos os relatórios do sistema. Então, você pode entrar aqui, selecionar o plano que você quer comprar e finalizar a sua compra. A gente faz o processamento da compra pelo Mercado Pago, então é super simples de pagar com boleto, cartão, etc. Para o contador, a gente dá ainda a opção de plano mensal, parcela no boleto, enfim, a gente tem outras negociações aí que a gente consegue fazer, tá? Vou entrar nessa outra conta aqui, então, só fazer um outro login aqui. Eu já deixei os planos habilitados nela aqui para conseguir demonstrar para vocês os relatórios. Então, né, bom, vamos supor que eu esteja fazendo aqui a declaração desse cliente, então, de abril, né? Eu posso olhar aqui, então, o que ele fez, né? Ele movimentou aqui, eu posso ver as pendências dele. No caso dele ter aqui, ele fala que eu tenho que declarar IN 1888, então eu posso baixar aqui o relatório. Eu tenho a opção de baixar tanto o relatório como a multa de atraso, então se eu estiver fazendo uma declaração que o cliente está atrasado na entrega da declaração, é possível baixar o DARF aqui da multa de atraso já calculado, e eu posso colocar para baixar o relatório da IN 1888, esse relatório ele vem no e-mail aqui, então chegou aqui já, né, esses aqui eles são avisos de importação, validação concluída, porque o sistema te avisa essas coisas também por e-mail, não só pelo sistema, e aí eu tenho aqui então a opção do arquivo de dados da IN 1888, eu posso baixar esse arquivo. E aí eu já consigo abrir aqui o arquivo
ele vem no formato exatamente como eu entrego para a Receita. Então, vocês veem que ele é um arquivo estranho, assim, né? Ele tem um formato, um layout meio diferente. Vou tentar dar um zoom aqui. Acho que aqui não sei se dá para dar zoom. Não dá para dar zoom. Mas, enfim, ele tem um formato aqui todo diferente aqui do arquivo, porque é esse arquivo de dados que vai fazer a submissão lá no ECAC para já entregar para a Receita. Ao invés de ter que preencher um formulário 1 a 1, aqui nesse caso você teria que preencher 10 operações, uma a uma, né, você pode só simplesmente entregar esse arquivo de dados lá no ECAC. Então, é muito mais simples aí para você fazer. Também dá para baixar, né, a DARF da multa de atraso. Então, como eu mencionei aqui, é possível você baixar, caso o seu cliente esteja fazendo a entrega agora, por exemplo, ele tinha que ter declarado em abril de 2021, está fazendo a entrega agora, tem multa de atraso. E aí também a gente já calcula para você aqui o DARF certinho, com o código, inclusive, que você tem que usar para você fazer a entrega o pagamento, né, dessa multa de atraso. Ele já vem calculado aqui com o código da Receita, vem tudo certinho aqui para o seu cliente. O que mais a gente tem aqui? Também tem a opção, então, de baixar o imposto de renda sobre ganho de capital. Esse caso aqui, eu alienei menos que 35 mil, então ele nem vai me dar essa opção. Deixa eu ver se tem algum mês aqui que eu alienei mais. Não tem. Vou mudar uma operação aqui só para ele dar só para ele dar algum valor aqui de imposto a pagar. Atualizar o saldo, né? Lembrar disso. Bom, aqui ele já até atualizou aqui. Já tá tudo pendente agora. Então, já estava pendente a IN 1888, agora está pendente também pagar o imposto de renda e declarar o ganho de capital. Vou baixar primeiro o relatório aqui do ganho de capital. A gente consegue baixar em algumas opções, né? Então, tem em Excel, tem relatório resumido e detalhado, então dá para você optar aqui qual você quer. Eu vou colocar para baixar vários aqui, detalhado, e o Excel para vocês verem. E dá para você baixar também aqui o DARF, né? Então, você pode baixar um DARF consolidado ou um DARF por operação. Então, também dá para você escolher aqui como é que você quer fazer a entrega para o seu cliente dos DARFs, né? Coloquei o consolidado aqui só para a gente ver. E depois tem a opção aqui dos saldos também do imposto de renda, que dá para você baixar um relatório de saldos. E, por último, um memorial de cálculo, que você tem todo acesso a todo o cálculo que está na ferramenta. Enquanto ele vai chegando aqui, vai chegar tudo por e-mail, eu vou abrindo aqui para mostrar para vocês. Então, no ganho de capital, né? Esse aqui, acho que o primeiro que eu baixei foi o resumido, né? Então, ele vai me mostrar por operação, qual foi a operação que eu fiz, né? Nesse caso, é uma alienação, uma permuta de USDT por Bitcoin. Qual que era a quantidade, o custo de aquisição, o valor da operação, como é que a taxa foi paga, se ela foi paga em reais ou em criptoativos, o ganho de capital e a alíquota do imposto, né? Ele vai fazendo isso para todas as operações que eu realizei. No final aqui, então aqui um ponto importante, ele também avisa aqui, ó, quando não há aquisição. Então, por exemplo, esse caso é uma permuta de IOTA por BNB. Mas eu não informei uma aquisição de IOTA, então o sistema não sabe qual que é o custo. Ele já informa aqui, ó, custo de aquisição não informado, e te avisa que você não informou aqui a origem desse criptoativo. E aqui no final ele te dá um resumo, né, de todas as operações com lucro para você verificar. Então, quantas foram permutas, quantas foram outros tipos de alienação, qual foi o custo, qual foi o ganho de capital, o imposto de renda. Também dá um resumo de todas as operações, então você consegue ter uma boa visibilidade aqui do que seu cliente está fazendo. Deixa eu pegar aqui os outros relatórios só para mostrar rapidamente. Então, aquele lá era o resumido, né? A gente tem também a versão detalhada. A versão detalhada... essa aqui é em Excel, para que chegou primeiro. Mas a versão em Excel, ela é a mesma coisa que aquele PDF, só que a diferença qual que é? A diferença é que ele te mostra em Excel. Então, se você quiser trabalhar com esses números depois, quiser fazer alguma coisa aqui, você consegue também utilizar. Tem todo o cálculo aqui, né? Qual foi a operação, que tipo de operação, um criptativo de entrada, que foi para um criptativo de saída, quantidade de criptativo taxa, custo médio, enfim, todo o cálculo aqui, lucro, imposto, todo o cálculo aqui para... Guilherme,
Mas ele vai fazer o cálculo da apuração do imposto, ele vai fazer por operação? Eu já vi que ele faz por operação, ele calcula o imposto. Mas veja bem, quando eu Isso. vou fazer a declaração lá na Receita, ele vai me pedir pelo valor total se eu vou ter o imposto a pagar ou não, correto? Depende, você está falando de um entendimento de DARF consolidado, né? Tem gente que acaba Exato. fazendo o DARF por operação, né? Porque pelo GCAP, né? Pelo programa lá do ganho de capital, em teoria, você deveria fazer um registro para cada operação, né? Só que como isso acaba sendo muitas vezes inviável para cripto, as pessoas optam por fazer um resumo, né? Fazer uma declaração única de todos os... ele lucrou tanto nesse mês, então coloca aquilo lá no GCAP, gera um DARF só para fazer o pagamento. O sistema te dá as duas opções. Aqui nesse relatório aqui que eu baixei, deixa eu só mostrar de novo aqui. Não, porque eu lá vi a quantidade de operações 77 mil, mas de repente, se você diluir em várias operações, cada operação não vai dar os 35 mil, entendeu? Mas pelo valor total eu tenho um imposto a pagar. Isso, é sempre pelo valor total que você tem que saber se paga imposto ou não. Daí depois a forma Perfeito. de declarar isso pode ser por operação ou consolidado, né? A instrução da Receita é por operação, mas como é inviável, muita gente faz consolidado. Ok. Mas assim, o sistema faz toda a conta por operação, tá? E depois ele resume aqui para você. Então você pode olhar aqui, ó, no total de operações com lucro, você pode só usar essa tabela se você quiser fazer ele consolidado, por exemplo, entendeu? Então você vai colocar lá um único registro no GCAP, colocar valor total alienado de 77 mil, custo de aquisição de 8 mil, ele vai calcular esse ganho de capital e vai calcular o imposto de 10 mil para você pagar, e você gera um DARF nesse valor para fazer o pagamento. Entendeu? Perfeito. Mas se você também quiser fazer um registro por operação, também dá, porque o sistema te mostra aqui todo o memorial de cálculo, entendeu? Perfeito. Mas quando ele for fazer a integração, a importação com o sistema da Receita para o criptoativo, ele vai levar exatamente como está aqui. Isso, na declaração da IN 1888, ele leva exatamente como está aqui. Perfeito, ok. Exatamente. Tá bom? Ok. Porque o sistema, o IN 1888 é por operação. Você tem que declarar cada uma das operações na data em que ela ocorreu, com o valor dela, com o criptoativo dela, entendeu? Então, ele faz exatamente isso. Ok. O relatório em Excel deve ter aqui o relatório detalhado. O relatório detalhado, a diferença qual que é? Ele traz a versão para a declaração no GCAP, né? Então, ele traz algumas abas aqui, ó, identificação da aquisição, adquirente, operação, porque essas abas são o preenchimento do GCAP. Então, se você olhar lá no programa do GCAP, você tem que preencher todos esses campos. Ele já traz tudo isso aqui feito para você só preencher lá, copiar e colar lá no GCAP e já ter o preenchimento completo aqui de cada operação, né? Ele faz a importação do GCAP? Não, para o GCAP ainda a gente não faz a importação. A gente está trabalhando agora numa ferramenta que a gente que vai fazer exatamente isso. Ele vai criar o arquivo do GCAP para você automático, porque por enquanto ele cria só esse PDF que você preenche manualmente no GCAP ainda. No futuro a gente quer disponibilizar uma forma de você receber direto o arquivo do GCAP preenchido. Ok. Guilherme, nós temos aí uns 4 minutos, você ainda tem mais alguma coisa para expor? Não, eu só queria só mostrar aqui o final, só para fechar, mas assim, ó, falei de todos os relatórios aqui, né, do GCAP, tem o DARF aqui, mesma coisa, tá? Já traz o DARF finalizado aqui para vocês já fazerem o pagamento para o cliente, já calcula juros e multa também, tá? Então já vem calculado conforme a receita aqui. E aí, só para fechar os outros 2 últimos relatórios, a gente tem o relatório de saldos, que ele te permite visualizar o saldo do seu cliente por criptoativo. Então, você pode ver, assim, para cada criptoativo dele, qual que é o saldo que ele tinha em dezembro de 2020. Nesse caso, sempre dezembro do ano anterior, e aquele mês que você está olhando, para você ir acompanhando como é que esse saldo foi evoluindo, né? Para o imposto de renda é fundamental isso aqui, porque você tem que declarar o do ano anterior e o do ano atual. Então, ele já te mostra, por exemplo, Bitcoin, eu tinha 1,5, passei a ter meio, com esse custo médio, com esse custo, para você poder fazer o preenchimento lá no imposto de renda. E o último é o memorial de cálculo, que ele é uma planilha Excel que tem todo o cálculo do sistema para você,
caso você queira fazer alguma análise, enfim, qualquer coisa que você queira fazer, você consegue também visualizar aqui todo o cálculo que está por trás do sistema, tá? Ele organiza aqui por criptoativo, por data, você consegue saber quanto que era o saldo inicial, quanto que entrou, qual que é o saldo final, custo médio, valor em estoque, enfim, tudo que você precisa para te dar aqui uma comprovação, né, de que aquilo que você fez foi feito de maneira correta, tá? Então, acho que essa é a ferramenta que eu queria mostrar para vocês, foi um overview aqui, né, uma visão rápida aí de tudo que ela pode fazer. Como eu falei, a gente tenta ser bastante abrangente no que a gente oferece. Acho que a última coisa que vale a pena mencionar, para finalizar, é que a gente permite também uma customização da ferramenta. Então, eu falei a questão aqui das operações, né, que você pode ver no formato de tabela ou no formato de card. Você também pode mudar as cores da ferramenta, que então usar no modo escuro, se você quiser, se for mais agradável para você. E, por último, você pode também fazer uma customização dos cálculos. Então, você pode entrar aqui no editar perfil e você pode editar aqui as configurações de cálculo que estão por trás da ferramenta também. Então, se você quer que ela considere lucro nas permutas, que é uma ambiguidade que a gente até chegou a falar no último módulo, né? É uma coisa que tem gente que entende que sim, tem gente que entende que não, então tem uma discussão aqui. Qual método de cálculo de custo você quer? Então, método do custo médio ponderado, PEPs, UEPs, tem até um que os clientes pedem, que é esse custo médio por carteira. Se você quer que ela calcule multa de atraso na entrega da IN 1888 como um pagamento único, então a legislação lá diz que é por mês de atraso, tem gente que entende que é uma vez só que você vai pagar, tem gente que entende que é por mês mesmo. E tem uma parte aqui também de se você quer que a ferramenta compense prejuízo de uma operação dos lucros de outra, que também é uma coisa que tem uma legislação expressa proibindo isso, mas tem muita gente que quer fazer essa compensação. Você pode alterar da forma como você quiser, a ferramenta vai fazer o cálculo para você da forma como você quiser, tá bom? Então, eu queria só abrir para dúvidas aí, se tiver alguma. Exatamente. Boa, Guilherme. Vamos abrir, então, aqui para dúvidas aqui. Eu acho que a Rose tem uma dúvida aqui. Rose, pois não, pode fazer a sua pergunta. Rose está sem áudio. Cadê você? Tá, ela está no chat aqui, né? Faz a pergunta aqui no chat. Legal. Rose, então, sua pergunta é se apresenta dashboards, né, ou valores mensais e crescentes. A gente está trabalhando nessa parte dos dashboards, né, então você vê que já começa a ter algumas informações aqui, a gente agora está trazendo essa visualização aqui de qual prejuízo e lucro realizado que teve no período, né, a gente traz esse valor em reais e também em Bitcoin, porque o pessoal do mercado de cripto gosta da referência do Bitcoin, mas a gente quer trazer mais informações de dashboard aqui também. Então, esse painel de controle aqui, ele vai ser uma ferramenta que vai trazer gráfico, como está a distribuição da carteira do investidor por criptoativo, como é que é o histórico dele de rendimento, se ele veio ganhando dinheiro ou veio perdendo. Então, a gente vai trazer aqui mais informações gerenciais. E para contador, tem uma coisa que vale mencionar também. Para contador, a gente tem uma ferramenta parecida com essa aqui, mas o que é diferente? A gente tem uma visão de todos os seus clientes. Então, você consegue visualizar na plataforma todos os seus clientes. O Guilherme, o Márcio, enfim, o João. Você consegue ver todos os seus clientes ali e escolher qual deles você quer fazer. E daí você acessa essa plataforma quando você quer fazer dele. Nessa ferramenta para contadores, a gente vai trazer dashboards também um pouquinho diferentes dos dashboards que vão aparecer aqui. Então, na ferramenta de contador, a gente vai ter dashboard para você saber qual cliente está em qual status, né? O que você precisa fazer, precisa pedir documentação, já entregou o DARF para ele, precisa cobrar se ele pagou. Então, trazer uma ideia também mais gerencial aí para os contadores poderem também fazer as declarações dos seus clientes e terem todos esses controles em cima disso. A Rose também tem uma outra pergunta aqui, né, Rose, sobre o tipo de contato para dúvidas. Então, como eu falei, Rose, no começo, todo contador que tem contrato com a Fiscal Cripto, a gente atende via WhatsApp num suporte preferencial. Então, teve dúvida na ferramenta, teve dúvida em declaração de cripto, a gente dá suporte também. Ok, Guilherme.
Muito obrigado pelas explicações. Bom, é o seguinte, Guilherme, eu vou dar seguimento ao Centro de Estudos até às 9 horas, Certo. tá? Eu peço a gentileza de você continuar conosco aqui. É possível você continuar conosco aqui? Até às 9 horas? Que se aparecer alguma dúvida com relação à questão do cripto, eu vou passar para você com relação à dúvida do sistema, tá? E já renovo também, inclusive, não esqueçam, pessoal, do curso dia 10 de dezembro, com relação de criptoativos com o professor Guilherme. Será uma oportunidade única, já com o espírito já para nós... Deixando a tela aqui. Isso, deixa aí, inclusive para nós... temos já vamos dizer assim, as inscrições no curso necessário para o pessoal já ir fazendo essas inscrições para o ano que vem, para o 2023. Já está aberta a inscrição e ele vai ficar até o próximo ao evento, mas quem quiser já garantir sua vaga, a vaga é limitada, né? Então, só lembrando disso, que a gente vai ter computador lá para todo mundo, então a vaga é limitada. Isso, exatamente. Inclusive, o Guilherme, eu não sei se você conhece lá, a estrutura é muito boa, o pessoal que é associado conhece, sabe que realmente o nosso laboratório é realmente de qualidade, então nós vamos estar todos com todas as ferramentas boas para poder fazer um excelente curso para o pessoal que é associado, e inclusive o pessoal do YouTube, inclusive, que queiram fazer, só que aí entre em contato com o pessoal lá do sindicato, no 32245100, e veja lá como é que faz a inscrição no curso do criptoativo do professor Guilherme. Bom, Denis, vamos passar então para a pergunta. Nós temos perguntas aí para os nossos colegas? Sim, presidente. Temos uma pergunta do Barreto. Barreto está na sala aí, Barreto? Pois não, Barreto, vamos lá. A minha dúvida é a seguinte: a empresa só que prejuízo fiscal. Anos após anos, já vem prejuízo fiscal. Ela encerrando as atividades, ela paga esse prejuízo fiscal? Entendi. Bom, pessoal, a pergunta do Barreto é assim: a empresa está com prejuízo fiscal e agora ela vai fazer o encerramento da empresa, quer saber se paga o prejuízo fiscal. É essa a dúvida, Barreto? Isso. E vem já 5 anos seguidos, cada ano vai aumentar o prejuízo fiscal. Ok. Bom, quem pode ajudar? É lucro real, Barreto? É lucro real. Perfeito. Trimestral. Okay. Tá. Agora, eu só queria entender o seguinte, Barreto, por que você acha que com prejuízo fiscal a pessoa tem que pagar? Mas pagar o quê? Eu não entendi. Não, essa é a minha dúvida, né? Se a empresa vem dando prejuízo a cada ano e não paga imposto de renda de contribuição social para pagar no prejuízo fiscal, se encerrar as atividades, tem que pagar alguma coisa. Essa é a minha dúvida. Ah, tá, entendi. Bom, sinceridade, eu vou passar para o pessoal aqui, mas eu entendo que não, porque se está no prejuízo, se prejuízo já não é fato gerador do imposto, como é que vai pagar uma coisa que não tem, né? Mas vamos passar aqui para os colegas aqui, alguém gostaria de ajudar? Você sabe que tudo é novidade no dia a dia, nunca lidei com isso, né? Presidente, tá certo. Concordo contigo aí, né? Se não tem lucro aí, não tem o que... Exatamente. Se não tem lucro, não tem fato gerador do imposto. Se não tem fato gerador do imposto, ela vai fechar. O que vai acontecer é que é o seguinte: uma vez fechando, esse prejuízo fiscal, você vai perder ele. Infelizmente, não tem como você voltar a ressuscitar ele, vamos dizer assim, entre aspas, né? Uma vez fechado... Aquele prejuízo fiscal não precisa pagar, né? Não, exatamente isso. Se é prejuízo fiscal, você não paga nada. Entendeu? Tá. Não tem... Quer pagar para mim, pode pagar aqui. Quanto tempo prejuízo? A gente faz um cálculo aí. Está entendido, Zé? Tá, obrigado. Pois não, Mitsuko. Minha pergunta para o Barreto: por que ele vai fazer o encerramento dessa empresa e não, ao invés de fazer o encerramento, por que ele não tenta fazer a venda da empresa para quem for comprar poder usar esse prejuízo fiscal no futuro? Entendi. Mas um sócio quer encerrar as atividades. Ok, Barreto. Eu sei, o sócio quer, mas por que ele não dá prosseguimento? Isto é, em vez de fazer simplesmente o encerramento, ele faz a venda. Entendi. Ele vende o prejuízo fiscal, entendeu? Entendi. Mas a sugestão dele é vender o maquinário, pagar o pessoal e encerrar as atividades, entendeu?
Mas você, como contador, você tem que aconselhar o melhor. Então, por isso que eu estou fazendo, Você por isso que eu estou fazendo a colocar pergunta fora. de prejuízo. Eu nunca tive essa situação de ter um prejuízo fiscal, você tem que pagar alguma coisa, isso que eu quero saber. Entendi. Tá bom. Mas viu, Mitsuko, é muito particular do empresário. Eu tive um caso aqui no escritório, de uns 6, 7 anos atrás, que é a mesma situação do Barreto. É prejuízo fiscal, há 6, 7 anos vem gerando prejuízo. E o que acontece? O empresário já está cansado de colocar dinheiro no bolso. Então, o que acontece? Ele quer encerrar a empresa e, por um outro lado, você tem razão. Uma vez ela fazendo a venda da empresa, ou então uma incorporação, uma fusão, ela pode aproveitar esse prejuízo fiscal. Mas, às vezes, o empresário não está disposto a esse tipo de situação, até porque ele não quer dar continuidade na empresa, porque ele quer ficar livre disso. Simplesmente por isso. Simplesmente por isso. Está entendido. Tá certo, então, Barreto, mas fica aí a sugestão da Mitsuko. Se, de repente, esse teu cliente gostaria de fazer a venda da empresa, o prejuízo fiscal para uma empresa que está no lucro real ajuda muito. Inclusive, agora até dia 30 de dezembro, nós temos um parcelamento do QITA, do PGFN, que é da Procuradoria da Fazenda Nacional, que você pode utilizar o prejuízo fiscal para bater a dívida. Então, é muito bem lembrado, até a Mitsuko, pela sugestão dela, de repente é uma oportunidade de negócio, mas, enfim, fica a sugestão. Entendi. Olha, eu tenho uma outra pergunta, só que não está no chat, mas eu tenho ela aqui já anotada. Posso fazer? Denis, ele pode fazer a pergunta direto? O Denis é que controla e que manda aqui, entendeu? Tá. Porque eu vou colocar no chat, né? Como, por enquanto, nós não temos mais nenhuma outra questão, o Barreto pode seguir. Pode fazer, então, Barreto. Tá, é o seguinte. Agora, aqui uma outra. Eu tenho um caso de uma outra empresa que era do Simples Nacional e ela não fazia controle de depreciação do seu maquinário. Essa empresa passou para algum presumido. Agora, qual que é a minha dúvida? Eu posso voltar 5 ou 10 anos desse maquinário e hoje fazer essa depreciação tudo num mês só, que agora em 2022 eu estou lucro presumido? Ok. Pessoal, quem pode ajudar o Barreto? Depreciação em atraso na contabilidade, mas vai fazer agora. Alguém pode ajudar? Bom. Vou pegar 10 anos e vai colocar tudo uma vez só de maquinário. Não, entendi. Pois não, a questão da depreciação para efeito de lucro presumido, do Simples Nacional para o lucro presumido, não tem efeito nenhum, porque o regime tributário não leva em conta a depreciação. O que você vai precisar fazer, depreciação, etc., é para o efeito contábil. Tá? Okay. Não, mas depreciar lucro presumido com contabilidade. E antes era sempre não tinha contabilidade. Não, eu entendi. Então, você vai fazer um balanço de abertura, na qual você vai recuperar o maquinário e você vai fazer essa informação. Você pode trazer, sim, a informação com a depreciação de lá, mas você vai fazer um ajuste de exercício anterior no patrimônio líquido, tá? Você não vai fazer nenhum lançamento em resultado e no balanço. Você vai fazer o ajuste. O que for da competência agora de 2022, você faz o lançamento. De 2021 para trás, é ajuste de exercícios anteriores em decorrência de você não ter reconhecido lá atrás. Márcio, esse ajuste foi no PL, é isso? No PL. Você vai fazer no PL, então, diminuindo ou aumentando o lucro. Márcio, então, pelo que você está falando, por exemplo, aqueles 6 anos que ela estava no Simples, que não fazia depreciação, e eu tenho uma posição hoje desses 6 anos, aquele valor eu não posso contabilizar hoje na conta de resultado? Não. Você só vai contabilizar o desse ano de 2022. De lá para trás, 2022, de dezembro de 2021 para trás, você vai fazer ajuste de exercício anterior e verificar se já não teve a depreciação totalmente. Não teve. Isso aí eu já fiz um levantamento. Não teve. Eu tenho todas as transações fiscais. Só que nunca foi feita depreciação, porque era do Simples. Não, perfeito. Você faz a depreciação agora, mas você faz com data de que quando efetivamente o bem entrou em uso. 2022. Não, mas o bem não entrou em uso lá atrás? Não, período lá atrás, você falou que eu coloco em exercícios anteriores. Sim, mas o bem que você está fazendo a depreciação já estava sendo utilizado desde lá de trás, certo?
Sim, assim, o meu bem que está aí, tem um bem que está com 8 anos já. Máquina. É os cálculos, o Barreto, Não, que os o Márcio cálculos está falando. você vai pegar desde a época que ele entrou em utilização, da nota fiscal para cá. Você vai fazer o cálculo da depreciação até dezembro de 2021. O resultado que você achar em dezembro de 2021, você vai lançar em ajuste de exercícios anteriores. E em 2022 você vai reconhecer no resultado. Mas isso você vai ter que fazer um balanço de abertura. Está entendido, Márcio. Obrigado. Ok? Se alguém quiser opinar de uma coisa diferente do que eu estou falando, pessoal, eu não sou dono da razão, tá? Então, se alguém discordar ou divergir, estamos aqui à disposição. Márcio, só uma coisa, não vou nem entrar na questão de balanço nem nada, mas a questão de controlar a depreciação é importante, porque quando você faz uma venda de um bem, por exemplo, tem que fazer o ganho de capital aí, por exemplo, quem está no lucro presumido, entendeu? Então, tem que tomar cuidado com relação a isso. No Simples também tinha, né? Quando você faz venda de um bem, tem que pagar... Ainda tem. Então, ainda no Simples, por exemplo, ele estava no Simples, né? Mas se tivesse feito venda, por exemplo, durante o período que ele estava no Simples, também tinha que fazer cálculo do imposto de renda sobre o ganho de capital. E quando você não faz o controle da depreciação, você faz como, né? Se você não tem essa informação. Você acaba pagando, fica complicado fazer o cálculo do ganho de capital, você não faz o controle da depreciação. O controle da depreciação é importante, independente do regime da empresa. Bom, agora em 2022 eu tenho controle de depreciação. Perfeito. Para trás, né? Então, mas assim, o controle de depreciação é importante porque tem a questão aí do ganho de capital aí sobre a venda dos bens, né? Pode acontecer a qualquer momento. É só isso. Márcio, tá certo, realmente... tem que fazer esse controle até para fazer a apuração. Digamos que o Barreto queira vender esse bem agora em dezembro. Ele precisa ter esse controle que a Jô está falando, porque vai apurar o ganho de capital. Viu, Barreto? Não esqueça disso. Realmente, Márcio, isso que eu ia comentar também. Você vê como assim, a gente às vezes fica se apegando só ao regime tributário, porque realmente não vai afetar nada com referente aos impostos recolhidos. Mas numa evidente venda desse bem aí, dá problema, tem que recolher esse ganho de capital e a depreciação vai ser importantíssima para poder fazer a base de cálculo desse bem, né? Então, Denis, quando o Barreto fizer o balanço de abertura, ele vai reconhecer esse custo aí, entendeu? E ele vai lançar lá. No ajuste vai lançar lá ajuste de exercício anterior, dependendo do que ele for apurar, entendeu? E também vai fazer os lançamentos corretos lá em bens do ativo imobilizado e depreciação acumulada. E aí ele vai fazer o ajuste se vai ter um saldo ainda residual ou não. Aí vai depender do cálculo que for apurado. Vai ficar tudo certo. Tudo certo o que nós falamos, Rosane? Usando a NBCTG 23 aí para suportar os lançamentos, né? Ok. Ou se para que é para mudança de critério, quando tem erro contábil, é a NBCTG 23 que suporta toda essa mudança aí de procedimento que ele está fazendo. Mas o lançamento é em ajuste de exercícios anteriores, o lançamento. Isso. Os que são do passado é o que o Márcio falou. Vai debitar, vai creditar a depreciação acumulada e lançar como se fosse despesa, mas na linha do passivo em ajuste de exercício anterior aí, na sua conta do PL. Isso, lá no PL, subconta do PL, perfeito. E aí, as desse ano, você vai lançar a despesa com depreciação contra a depreciação acumulada, que vai amortizar o saldo do seu ativo imobilizado. Ou do intangível que você tem, eu não sei quais são os ativos, né? É maquinário. É tudo maquinário? Se tiver software... né? Okay. Então, às vezes tem software, não sei se tem algum intangível. E aí, se você tiver algum ativo intangível, tem que ser no grupo de imobilizado, mas na linha do intangível, tá? Que tem um ativo imobilizado normal e tem um ativo intangível, que é software, marcas, patentes. Depende do que a empresa trabalha. É isso. Ok. Tá entendido, Barreto? Ok, está entendido, Márcio. Obrigado. Tá, joia, então. Muito obrigado, Barreto, pelas perguntas. Foi muito bom. Ok. Alguém mais tem perguntas? Vamos aproveitar, pessoal. Tem mais 13 minutinhos aí. Marcio, por enquanto, nenhuma questão aí.
Alguém aí para Marcelo Dionísio? Hoje não tem pergunta. Hoje o pessoal está tudo sem dúvida, né? Aí quando chega na época para fazer as coisas mesmo, aí aparece um monte de dúvida. Mas vamos lá, Barbosa, pois não. Vamos aproveitar os assessores jurídicos, eles estão tudo quietinhos. Ó. O doutor Alberto não fala mais nada, lá, o doutor Henrique, o doutor Benedito, então acho que ele esqueceu agora que tem que fazer prestação de serviço agora da área trabalhista. Pois não, Barbosa. Eu acho, com relação à DSUP, eu só queria acrescentar o seguinte, agradecer ao João Aleixo por ter passado aquele e-mail com alerta e que depois eu repassei a diversos colegas contabilistas. É só isso que eu queria cumprimentar. Ok. Fica aí a lembrança, então, do nosso colega, o Aleixo, pela lembrança aí, pelo compartilhamento da informação. Muito obrigado ao colega Aleixo, então. Inclusive, convido o colega Aleixo a participar aqui com a gente também, na sala virtual também, aqui, está junto conosco aqui, né, no Sindicato dos Contabilistas aí. Muito obrigado, então, Aleixo, se você estiver nos ouvindo, nosso agradecimento aí, junto com a lembrança do Barbosa. Pois não, Marcelo? Eu lembrei uma questão aqui, Márcio. Eu estou fazendo uma alteração de contrato, transformando a empresa de Eireli para Sociedade Limitada Unipessoal. Só queria perguntar para o doutor Alberto, ou qualquer colega que souber, se continua valendo, se eu inserir a cláusula de não pagamento de prolabore no contrato social, na alteração, se continua valendo ainda a questão de suspender o pagamento do INSS por prolabore. Ok. Bom, então, algum colega tem experiência no assunto? Senão eu passo para o doutor Alberto. Doutor Alberto, então, fica à disposição. Boa noite aos colegas aí. Bom, Marcelo Dionísio, continua a mesma coisa, porque a sociedade limitada com apenas um sócio, ela não teve uma alteração estrutural, continua a mesma coisa, né? Continua sendo uma sociedade limitada, só que agora pode ser constituído com apenas um sócio. E aí as regras continuam. Aí você pode fazer, por exemplo, dizer no contrato social que não fará retiradas de prolabore, título de prolabore, por algum motivo ou outro, ou que fará quando for da necessidade, quando houver quando o sócio único realmente desejar, recomendo que coloque que não, né? Mas não tem problema se você colocar que poderá, por quê? Porque o que vai valer lá na frente, conforme já decidido pelo CARF e pelo STJ, é o quê? É você provar que realmente trata-se de retirada de lucros e não prolabore. E como você consegue provar isso? Pela escrituração. Então, se você tiver como fundamentar isso pela escrituração, né, pela contabilidade da empresa, não tem problema nenhum. Agora, você tem que ter autorização do contrato social para fazer levantamentos intermediários, e não só aquele do fim do ano, entendeu? Então, continua a mesma coisa. Isso é o que diz o nosso CARF, né? E o nosso Superior Tribunal de Justiça também. É bem pacífica essa situação, mas tem que ter esses dois lados, né? Você vai falar que não vai fazer prolabore, mas tem que colocar uma cláusula de levantamentos intermediários, e tem essa outra parte, né, como eu posso te dizer, da escrituração, né? Que é aí que prova realmente que não foi um prolabore, realmente tinha lucros a ser distribuídos naquele determinado período. Tá bom? Correto. Obrigado, doutor. Ok, doutor Alberto. Obrigado pela explicação. Temos mais perguntas aí, Denis? Presidente, temos mais... Pois não, Valdir. Opa, Valdir. Tudo bem com vocês? Tudo bom. Graças a Deus. Eu gostaria de perguntar aí, né, pegar esse gancho aí da Eireli, principalmente para o doutor Alberto aí, que é do ramo. Tipo assim, eu tenho uns 2 clientes lá no escritório, que eles são Eireli, estão assim, meio que inativo. Agora, sabe-se que quando de um tempo para cá aí não existe mais a Eireli, né? A Eireli foi automaticamente transformada numa sociedade limitada unipessoal, coisa assim. Eu queria saber o seguinte, se
a gente tem que tomar alguma iniciativa de transformar aquilo num contrato ou não. Enfim, exatamente isso. Ok. Pois não, doutor Alberto, a pergunta aí, realmente até eu, um dia desse, pensei nisso, se tinha que fazer um negócio desse. Eu posso só complementar o negócio? No meu caso, o CNPJ ainda está EIRELI e na JUSESP está EIRELI, por isso que eu tenho que fazer a transformação. Ah, ok. O Dionísio foi bem sucinto agora. Uhum. Por quê? Porque em que pese aquela lei 14.195 lá, dizer que todas as EIRELIs ficam transformadas em sociedades limitadas, isso aí só tem uma redação nas fichas cadastrais. Mas se você for ver no tipo jurídico, tá? EIRELI. Se você for ver o nome da empresa, tá lá, no finalzinho, EIRELI. Aí você dá uma olhada no CNPJ, tá lá, EIRELI. Aí o que acontece? Eu dou recomendação para todo mundo, né? Faça a transformação. Não tem jeito. Se você fizer a transformação, você vai resolver uma questão não só dentro dos próprios órgãos, mas também perante terceiros, no que diz respeito ao, por exemplo, um banco. O banco ele falava, peraí, mas está falando que está transformada, não tem mais EIRELI, mas aqui você está com uma EIRELI, então não vou liberar aqui esse financiamento, não vou liberar esse contrato, não vou liberar essa alienação fiduciária, não vou liberar nada, então você vai ter que resolver. Então a melhor coisa, pessoal, é tomar atitude, vai para frente. Em que pese tenha sido dizendo que fica toda transformada em EIRELI, ilimitada, unipessoal, mas não, infelizmente não foi isso que aconteceu. Internamente nos órgãos eles não fizeram essa transformação automática, aí fica toda essa parte da EIRELI aí na denominação e no tipo jurídico que não é mais verdade, né? Porque a lei diz que não. Então, faça a transformação, porque se você for fazer uma alteração contratual, ou não também, mas faça a transformação, que aí você vai fazer a transformação, vai alterar o nome, né? Vai tirar a EIRELI, vai colocar limitada e está resolvido o assunto. E aí você fica legal e não fica irregular perante os órgãos, perante terceiros, bancos. Perfeitamente. Tá bom? Okay. É isso aí. Tá certo. Ok, doutor Alberto. Aproveitando fazer uma propaganda aqui. Como que é bem trabalhoso esse processo de transformação? O que eu estou fazendo? Estou pegando a assessoria no Sindiconte aí, eles estão preenchendo os formulários para mim e revisando a minuta do contrato. Um preço bacana, quem tiver com esse problema aí, só é procurar o Sindiconte. Pode fazer o jabá aí, viu, Marcelo? Ok, Marcelo. Ok, obrigado, Tá Marcelo Valdir. E é verdade, viu, Marcelo? Inclusive, o pessoal que está aqui na sala virtual fica também sabendo que o sindicato também tem esse benefício também, está trazendo também esse benefício para o associado, que o próprio sindicato faz a preparação e toda a alteração do contrato social. Também temos mais essa aí. Muito o sindicato bom. à disposição do associado. Pois não, Valdir? Não, eu só estou falando que é muito bom isso, e que o Marcelo pode fazer o jabá à vontade aí. O Sindiconte te agradece. Eu estou utilizando, estou aproveitando. É isso aí. Vamos lá, Denis, tem mais alguma outra? Temos aqui mais uma do Barreto e uma da Rose. O que você acha de fazer da Rose e depois, se der tempo, do Barreto? Vamos lá. Só lembrando que a Rose está sem áudio. Então, a Rose vem aqui. Ela fala assim, em relação à convenção coletiva, quando tenho que informar o aumento salarial, sempre calculo pelo índice. Fiquei com dúvida, porque o colega não usa o índice e usa o piso salarial como base. Ok. Bom, pessoal, então é uma perguntinha aí, quem mexe com DP aí, com relação a essa questão aí, se não me engano, na própria convenção coletiva ele fala, por exemplo, quem tem o piso, quando for fazer o reajuste, então o piso aumentou, mas eles põem um índice lá de acordo com o valor de que tal pessoa está ganhando. Pois não, Marcelo? Não, era a mesma coisa que eu ia falar, Márcio. Normalmente, o índice de reajuste, ele, quando tem esse aumento de um ano para o outro, ele vai coincidir com o piso, com o aumento do piso também, né? Então, vai dar na mesma. O índice é o piso. Mas aí depende, viu, Marcelo? Porque eu já tive caso aqui no escritório que é o seguinte, por exemplo, quando eu tive o aumento pelo índice, o valor dava menor que o piso, então eu tenho que colocar o piso.
E aí o valor que é maior que o piso é que eu coloco um índice maior. Então, eu entendo dessa forma. Doutor Benedito, pode nos ajudar, por gentileza? Pois não, presidente. O que acontece? O colaborador tem o salário. Você vai aplicar o índice. Se der menos que o piso, você coloca o piso. Se der mais que o piso, permanece esse valor maior. Que ele não pode ganhar menos que o piso, mas se aplicou o índice e passou do piso, esse salário é que vai prevalecer. Agora, ao contrário, se você aplica o índice e dá menos que o piso, você vai usar o piso, ou seja, esse colaborador vai ter um benefíciozinho a mais, um percentualzinho a mais, que ele não pode ganhar menos que o piso. Ok. Muito bem claro, Benedito. Muito bem claro, doutor Benedito. Então, Rose, se permanecer a dúvida, você põe aqui no chat aqui, ok? Pois então, não, doutor Benedito. Só uma observação. Você para de reclamar da minha pessoa, pô. Você viu que eu acabei de falar e explicar. Fala que eu não estou falando nada. Doutor Benedito, você está sempre nos ajudando aqui, um ótimo colaborador, assim como também todos os outros assessores aqui, o doutor Alberto e o doutor R. Eu só tenho a agradecer a vocês e toda a atenção que vocês dão. Eu até parabenizo ao Sindicato dos Contabilistas de fornecer essa assessoria jurídica que nós temos aqui, que é de alta qualidade e muito eficiente. Inclusive, eu tenho até conversado com o presidente que são poucos sindicatos que disponibilizam assessoria jurídica para poder auxiliar uma reunião do Centro de Estudos. Então, meus parabéns aos assessores jurídicos, doutor Alberto, doutor Henrique, doutor Benedito, em nome de todo o sindicato e do pessoal aqui da sala virtual. Pois não, doutor Benedito? Como eu sou o mais jovem do jurídico, eu vou tomar a palavra e vou agradecer a sua colocação e a sua bondade. Você falou tudo isso porque não tenho dúvida nenhuma. Você é corintiano. Sim, sim, somos corintianos, perfeitamente, é isso aí. Bom, então, muito obrigado, então, doutor Benedito, pelos esclarecimentos. A Rose colocou no chat aqui, data do novo FGTS, alguém sabe? Tem alguma data do novo FGTS? Pelo que eu saiba, não, Rose. Por enquanto, permanece tudo como está, todo dia 7. Bom, Barreto, já está chegando no horário das 9 horas. Podemos deixar a pergunta, então, para a semana que vem? Pode ficar para quarta-feira essa daí. Ok, então, vamos deixar então para a semana que vem. Então, eu queria agradecer, então já é 9 horas, eu queria agradecer ao Guilherme pela exposição com relação ao criptoativos, a exposição da ferramenta que ele trouxe aqui para nós, nos contabilistas, é uma ótima ferramenta. Então, convido a todos também, o Guilherme já falou do dia 10 de dezembro, então, pessoal, não percam essa oportunidade, uma oportunidade que o Sindicato dos Contabilistas está oferecendo, oportunidade que são poucos. Aliás, pelo que eu entendi do Guilherme, não encontramos no Brasil outro curso presencial com relação à questão da declaração de criptoativos. Então, pessoal, não percam essa oportunidade, entre no site, o Guilherme já deixou disponível aqui com relação à questão do QR Code. Então, pessoal, mais uma oportunidade que tem aí. Queria agradecer, então, ao pessoal da sala virtual que está aqui conosco no Centro de Estudos, e agradecer também ao pessoal dos assessores jurídicos que estão aqui também e o pessoal da mesa. Então, muito obrigado, uma ótima noite a todos e até quarta-feira que vem. Até a próxima. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Bom descanso. Boa noite. Boa noite.